gostaria de me manifestar também, porque já fui vereador, assim como a deputada Sofia já foi vereadora aqui da nossa capital. Me preocupa demasiadamente a postura da presidência da Câmara de Porto Alegre, da vereadora Nádia, que considera que a Câmara é sua propriedade. A Câmara Municipal de Porto Alegre pertence ao povo de Porto Alegre e uma presidência, no meu entendimento, ela deve dialogar com todas as forças. A presidência de uma casa legislativa não pertence a uma ideologia, não pertence a um partido e deve dialogar com todas as forças, independente de concordância ou não com as pautas. Isso é básico da civilização, é básico da democracia e não pode agir como se fosse a sua propriedade. Então, em primeiro lugar, alguém que se considera comandante e coloca isso à frente do seu cargo, me preocupa demasiadamente numa democracia. Outro ponto que me preocupa demasiadamente numa democracia é um vereador que utiliza o nome de um torturador para dizer internamente, primeiro para se eleger com essa pauta, e segundo lugar coloca um argumento interno dentro da Câmara pedindo a liberação do porte de arma de fogo para que ele transite dentro da casa armado. Com qual objetivo? Atirar contra as pessoas que estão ali, atirar contra quem está divergindo. Eu já tive conflitos, inclusive físicos, dentro da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, com um grupo antivacina que utilizava suásticas lá dentro. Bom, tudo certo no sentido de que houve um confronto, as partes foram retiradas e é isso que tem que acontecer num processo democrático. Não pode, a priori, a presidência da Câmara Municipal proibir a entrada de pessoas que têm os seus direitos atingidos pelas políticas que são votadas lá. Não pode acontecer nas câmaras de vereadores, não pode acontecer na Assembleia, nem na Câmara dos Deputados, nem no Senado Federal, isso é óbvio. Se as pessoas têm o seu direito atingido, essas pessoas têm que participar do processo democrático e reivindicar os seus direitos, mesmo que a gente não concorde. E aqueles que excederem dentro do espaço, que sejam retirados na sequência, não tem problema algum. Cometeram crimes? Retira quem cometeu crime. Perfeito, ninguém está dizendo que vai defender baderna, tem que ter quebra-quebra, que vereador tem que ser intimidado, não é isso. Mas o que nós vimos é que antes de todo o processo, houve o fechamento da casa, é natural que isso vai gerar uma animosidade, vai esquentar o clima, bom, e o resultado foi esse. Mas o que mais me preocupa é que a Guarda Municipal, da qual eu sou um apoiador desde o primeiro momento, sempre apoiei as guardas municipais, sempre, inclusive tinha uma frente parlamentar lá na Câmara de Vereadores que eu fazia parte, sempre defendi que a Guarda Municipal é um órgão relevante de segurança pública. Eu, como policial, fui muito criticado por colegas policiais e mesmo assim disse que a Guarda Municipal merece ter respeito, merece ser equipada e é um órgão de segurança. O que nós vimos ontem ou é um despreparo ou é algo que foi deliberado pelo comando da Guarda Municipal e pela presidência da Câmara de Vereadores. Nós não podemos aceitar de forma alguma que vereadores que são autoridades daquela casa sejam agredidos pela segurança da casa. É como se aqui na Assembleia Legislativa agora a Polícia Legislativa começasse a agredir deputado no meio de uma negociação, no meio de uma votação. Honestamente, é isso que a gente viu lá. Os vereadores não podem ser agredidos pela segurança da própria casa. Não faz o mínimo sentido. É exatamente isso que aconteceu. É como se aqui deputados estivessem dialogando com a Polícia Legislativa, que nós trabalhamos aqui todos os dias em conjunto, e a Polícia Legislativa começasse agora a dar tiro de bala de borracha e gás nos próprios deputados. Honestamente, isso é democracia? Isso faz algum sentido nesse momento? É um absurdo. E o pior, deputados da capital que foram dialogar foram agredidos. Nós temos aqui o líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, deputado Rosseto, que levou 3 tiros de bala de borracha nas costas. Nas costas. E outra, qualquer policial sabe que tiro de bala de borracha se dá abaixo da linha da cintura. Isso é básico da técnica. Quanto mais pelas costas. É só nós refletirmos. Tiro nas costas significa que a pessoa estava saindo, estava fugindo. Não é ilegítima defesa. E eu quero ver como é que o prefeito Sebastião Mello vai lidar com isso. Isso é um dado concreto. Um deputado estadual de 65 anos, que já está no Estatuto do Idoso, que estava se retirando, levou 3 tiros de bala de borracha nas costas. Fora os outros vereadores, que levaram gás. 2 vereadoras, as mulheres, que foram para o HPS, para o Hospital de Pronto-Socorro, mais de 6 feridos. E é esse o exemplo que Porto Alegre deixa, num dia que estava sendo votada uma lei
contra os catadores, que é o povo mais vulnerável que temos na nossa capital, a classe de trabalhadores talvez mais vulnerável da capital, para entregar para ricos, né, esse serviço. E, paralelamente, nós tínhamos a questão do DEMAI, que é a água e o esgoto de Porto Alegre sendo entregado para iniciativa privada. E poderia ser votado naquele dia, o que prejudicaria toda a população de Porto Alegre. É um debate que toda hora está aqui na nossa comissão. Então a gente não pode aceitar e achar democrático, achar razoável, independente do nosso campo nosso ponto de vista, do nosso campo ideológico, nós não podemos aceitar esse tipo de truculência contra autoridades constituídas da nossa capital, independente se é de esquerda ou de direita, e na política nós não podemos aceitar isso. E é interessante que quem praticou isso é o mesmo grupo que diz que o 8 de janeiro foram velhinhas com Bíblia na mão, que depredaram 3 prédios públicos e eles pedem anistia. Então quer dizer, a terra plana não gira, ela capota. Então agora não, mas são os baderneiros que tem que apanhar, lá é muito legal. Ou a gente tem uma lógica que realmente seja ética e seja realmente válida, ou a gente vai viver um processo muito perverso. E é interessante, dizem essas pessoas que nós vivemos uma ditadura no Brasil, ditadura do judiciário, ditadura comunista. Quem apanhou lá foi só a esquerda ontem. Quem levou bala de borracha nas costas foi a esquerda, não foi a direita. Bala de borracha nas costas. Um vereador quase ficou cego. Ele disse ali que a bala passou na orelha dele. Desde quando tiro de bala de borracha se dá acima da linha da cintura? Não existe. Isso é deliberado para ferir as pessoas. Então, que o prefeito Sebastião Melo seja responsabilizado por isso, que a vereadora Nádia seja responsabilizada por isso e que a Assembleia se posicione contra esse absurdo. A Assembleia não pode permitir que deputados dessa casa sejam agredidos e que isso permaneça impune na nossa capital e no nosso estado do Rio Grande do Sul.